Hoje, movimentação intensa no Fórum de Maringá para mais um júri do Maníaco da Torre. E eu falei sobre esse caso na semana passada, quando o julgamento foi marcado. Quem não se lembra, há 11 anos, uma ossada foi encontrada, 2012, exatamente no dia 23 de fevereiro. Uma ossada encontrada, exames de DNA comprovaram ser de uma mulher. Na ocasião, nas circunstâncias que essa ossada foi encontrada, acabaram levando a polícia a apontar como autor do crime Ronês Fon Firmino, conhecido popularmente chamado como o Maníaco da Torre. Acontece que, no ano passado, 10 anos após essa ossada ser encontrada, Ronês Fon Firmino sentou no banco dos réus. Na ocasião, ele foi inocentado do homicídio, ou seja, daquela morte de uma possível vítima de um assassinato. Mas, talvez, por não ter entendido as perguntas que foram feitas pela magistrada, Ronês Fon Firmino foi condenado por ocultação de cadáver. Isso fez com que a defesa pedisse um novo julgamento. Afinal, se não houve o assassinato e se não há uma comprovação de que aquele corpo ou daquela ossada foi ocultada, como ele poderia ser condenado pelo júri naquela época? Por isso, hoje, o Tribunal do Júri voltou a se reunir e Ronês Fon Firmino voltou a sentar no banco dos réus. Julgamento acontecendo durante todo o dia. Fernanda Batistella traz mais detalhes pra gente. O segundo júri pelo mesmo crime. Está sentado no banco dos réus Ronês Fon Firmino Gomes, conhecido como Maníaco da Torre. O caso em plenário é a morte de uma mulher que teve corpo encontrado em uma área rural, embaixo de uma torre de energia, em março de 2012. O réu chegou a ser julgado pelo mesmo crime, mas a decisão foi anulada após um pedido do Ministério Público. No primeiro júri, ele foi condenado por ocultação de cadáver e absolvido por homicídio. Por que contraditório? Houve a condenação no crime de ocultação de cadáver e os jurados entenderam pela absolvição no delito de homicídio. Então, em nosso sentir, há aí uma inconsistência, uma incongruência. Os jurados reconheceram que o cadáver está nas mãos do acusado Ronês. Ora, se assim o é, e o Ronês é acusado de uma série de homicídios em determinadas características, envolvendo garotas de programa, que eram levadas para local ermo, onde então eram ali deixadas após o assassinato, tudo isso nos leva a crer, ao entendimento, que essa decisão do julgamento anterior, ela realmente foi contraditória, não fez sentido. Os advogados do acusado defendem a falta de materialidade para a condenação por homicídio. A vítima deste caso não foi identificada. Então, até hoje, ninguém sabe quem é que morreu, como morreu, né? Então, é um absurdo pedir uma condenação de um cidadão onde não sabe, não tem uma prova da materialidade, não tem prova se houve um homicídio, se houve um crime. O julgamento acontece no Fórum de Maringá. Além de novos jurados, conta com 2 novas testemunhas de acusação: o delegado que esteve à frente das investigações e o perito criminal. A defesa vai manter as alegações para a absolvição do réu neste caso. Subiram os recursos, subiu da defesa, subiu do Ministério Público, né? E para resolver tudo isso, o tribunal ordenou o retorno do processo para um novo julgamento do mesmo caso aqui pelo Conselho de Sentença de Maringá. Ronês está preso desde 2015. Ele foi condenado a mais de 90 anos de prisão pela morte e ocultação de cadáver de 4 mulheres. Além do julgamento desta terça-feira, ele ainda é acusado de outro crime. Ronês se revelou um ocultador de provas. Ele buscou ocultar os crimes que cometeu. Em Maringá, está sendo processado por 6 crimes, em 6 processos, 4 já foram julgados, onde houve o reconhecimento tanto da ocultação de cadáver quanto do homicídio. Então,
não vemos sentido na decisão do julgamento anterior, razão pela qual postulamos por novo júri e na data de hoje teremos a oportunidade de rediscutir o caso. O problema são as provas, né? Ficou bem claro, como disse a própria promotoria e na reportagem da Fernanda. E eu lembro muito bem que o Jota falava muito bem disso. As circunstâncias desse crime, tudo leva a crer que a imputação do crime cabe a ele. Só que não haviam provas robustas para que o tribunal do júri pudesse dizer, foi ele. Primeiro, parte desse princípio. Segundo, 11 anos depois, que se completa agora, no dia 23 de março desse crime, da ossada ter sido encontrada e não do crime, porque já estava, em ossos, até hoje não se sabe quem seria essa mulher. Até hoje ela não foi identificada. Fato novo desse julgamento é a participação, de pessoas que participaram da investigação. Temos 2 depoimentos novos e isso pode mudar principalmente a decisão do tribunal do júri diante desse novo julgamento. A gente vai estar acompanhando e trazendo todos os detalhes para você. O repórter Igor Kremer está nesse momento no Fórum de Maringá. E aí eu pergunto, Igor, antes de mais nada, boa noite, meu irmão. O julgamento continua? O júri já foi para a sala se reunir ou ainda não? Boa noite, Nader. Boa noite também a todos que nos acompanham. É isso, a nossa equipe está aqui em frente ao Fórum de Justiça de Maringá. Acabei de sair ali do fórum, eu entrei para acompanhar um pouco esse júri e ver que pé que está esse julgamento. Começou logo cedo aqui na cidade de Maringá. E o réu, o Ronês Fons Firmino Gomes, o maníaco da torre, assim como ele é conhecido, ele está participando desse júri, sentado logo atrás da cadeira dos advogados dele, está com uma camiseta polo cinza, sem algemas, e bastante tranquilo. A todo momento que eu estava lá dentro, ele sempre de cabeça levantada, nivelado, olhando para os jurados, acompanhando a fala dos advogados. A promotoria já falou, já foi a vez da promotoria. Agora é a defesa que está argumentando diante do júri popular. Júri, aliás, formado por 4 homens e 2 mulheres. A defesa vai nesta linha que você acabou de dizer e que na reportagem da Fernanda Batistella também ficou bem clara. A defesa quer firmar de que há falhas nas provas contra o réu e de que ele deve ser inocentado deste crime. Já a promotoria, na fala da promotoria, segue aquela linha de que a maneira de como esse crime foi cometido, ou melhor, como o corpo desta mulher foi encontrado ali debaixo de uma torre de energia na área rural aqui de Maringá em março de 2012, tudo indica que esse crime tenha sido cometido por Vonês, justamente pela maneira de como tudo a perícia levantou e a investigação apontou no local, tendo em vista que ele já foi condenado, como vocês viram na reportagem, por 4 crimes semelhantes, com as mesmas acusações, homicídio e ocultação de cadáver, mais de 90 anos de prisão. E é isso que a promotoria está defendeu agora há pouco aqui no Fórum de Justiça de Maringá. Como eu disse, o advogado de defesa está com a palavra, depois tem a réplica. Eu conversei também com alguns juristas que estão ali dentro do fórum. Eles falaram que provavelmente também teremos a tréplica, um debate muito amplo entre defesa e a acusação aqui no Fórum de Maringá nesta terça-feira. O segundo ainda, a conversa que eu tive com algumas pessoas que estão ali dentro do fórum, esse julgamento deve terminar hoje sim, mas por volta de 8h30, 9 horas da noite, deve se estender aí justamente por esse grande embate entre a acusação e também a defesa do réu. Ele permanece aqui no local, existem alguns estudantes também de direito que acompanham esse julgamento. Conversei com alguns desses estudantes ali dentro, eles falaram que é muito importante ver a linha da defesa, principalmente, já que é o segundo júri da mesma acusação, ver aonde há falha, se houve ou não falha, para que eles possam estudar em cima disso e, como eu conversei com alguns estudantes, erros não sejam cometidos em júris futuros. A gente agora vai aguardar esse julgamento terminar, como eu disse, por volta de 8h30, 9 horas da noite, para a gente ter então a decisão do júri popular, formado por 4 homens e 2 mulheres, que devem, logo após a fala da defesa e da acusação, se reunir então esse grupo em sala separada, onde eles vão decidir pela condenação ou inocência de Ronês Firmino Gomes nesse julgamento que está acontecendo hoje aqui em Maringá. Nader. Aí as imagens para você desse julgamento e as informações de momento do Tribunal do Júri. O Igor Kremer vai continuar acompanhando para trazer todas as informações para você aqui no Cidade Alerta. Obrigado, viu, Igor, pelas informações. Vou dar um recado para o pessoal que está nos assistindo lá no YouTube.